Oi, clickers! Oi, clickers! Eu sou a Lu. Eu sou a Lali. E hoje a gente vai fazer um quadro diferente de dicas. Nós vamos falar sobre intercâmbio. A gente já falou em um outro vídeo sobre 2 tipos de intercâmbio que foram nossas experiências de viagem. Só que hoje a gente vai falar sobre um programa específico, que é o Au Pair. O que é isso? Bom, é um programa de trabalho e estudo ao mesmo tempo. Ele tem um período determinado que uma menina ou um menino vai pra fora, pra um país, mora na casa de uma família desse determinado país e cuida das crianças dessa família e em troca eles dão casa, dão uma bolsa de estudos, não muito grande, mas enfim. Então, pra gente participar desse programa, quais são os requisitos? Tá bom, pra você ser au pair, você tem que ter mais de 18 anos, tem que ter carteira de motorista, você tem que ter experiência com criança, tem que falar a língua do país que você vai, pelo menos no nível intermediário, tem que conseguir se comunicar com a criança e acho que é só. Olha só, no caso de homens, sim, existem au pairs homens. Os requisitos podem ser um pouco mais rígidos dependendo da agência e dependendo do país. Ou seja, nas que a gente conhece, o inglês tem que ser avançado, eles têm que ter a CNH, a carteira de motorista, ela tem que ser permanente e eles têm que ter um período a mais de experiência com criança, né? Exatamente. Beleza. E pra onde que a gente pode viajar através desse programa? É só nos Estados Unidos ou tem em outros lugares? O mais conhecido é ir para os Estados Unidos ou para a Europa. Você pode ir viajar, na verdade, teoricamente você pode ir para qualquer lugar do mundo. Porque na verdade é meio que uma troca. É você cuidar da criança, da pessoa e morar na casa dela. Então, teoricamente você poderia ir para qualquer lugar do mundo. Porém, o programa, como ele se popularizou muito, ele foi tendo diferentes regras dependendo do país. Por exemplo, para o Canadá, brasileiro não pode ir para o Canadá como au pair, ele só pode ir para o Canadá como caregiver, o que diferenciaria um pouco. Como caregiver não é um intercâmbio, é um programa de imigração. Então, dependendo do país, pode ficar um pouco mais perigoso, um pouco mais difícil, mas aqui no Brasil a gente sabe que para ir para a Holanda e para ir para os Estados Unidos, você tem que se filiar com uma agência para ir de forma legal. Já que você falou de agências, quais as agências brasileiras que você conhece? As mais conhecidas. Tá, já que falamos de agência, então vamos falar assim. Geralmente aqui no Brasil, para ir para os Estados Unidos, para vocês entenderem um pouquinho melhor, a gente vai se focar nos Estados Unidos porque é o programa que eu melhor conheço. Cada país da Europa vai ter uma regra diferente, então, dependendo do país que você quiser ir, você vai ter que pesquisar para entender um pouquinho de como que é a regra lá. Eu indico o site aupairworld.com, que daí lá eles explicam um pouquinho de como funciona para cada país. Mas para os Estados Unidos, aqui no Brasil funciona mais ou menos assim. A gente tem uma agência brasileira que vai estar em contato com uma agência americana. Pode ser diferente? Pode. Tem algumas agências, eu conheço uma na verdade, que é o Cultural Care, que tem aqui no Brasil a filial dela, e é a Cultural Care aqui e a Cultural Care lá nos Estados Unidos. Outras agências trabalham da seguinte maneira: a Experimento é a brasileira e daí a Au Pair in America é a americana, que eles têm um contrato entre elas e elas se comunicam. Ou a STB trabalha aqui no Brasil e a Au Pair Care trabalha lá nos Estados Unidos e elas têm um contrato entre elas. Beleza? Aqui no Brasil, as agências que são mais famosas é a CI, a Experimento, a STB, a Interexchange e a Cultural Care. Pelo menos eu acho que essas são as mais famosas. Tem mais, mas enfim, essas são as empresas brasileiras. Lá nos Estados Unidos, as empresas famosas: Au Pair in America, Au Pair Care, Cultural Care. Na verdade, nos Estados Unidos daí vai ter um monte, mas conhecidas aqui no Brasil são essas. E Europair. Ah, tem a Europair também, que é bem conhecida, é verdade. Além dela ser bem conhecida, nossa irmã foi por essa agência. É verdade. Então a gente conhece um pouquinho mais essa agência. Lu, você sabe quanto que custa pra ir? Eu sei. Eu sei que tem que pagar uma taxa aqui pra Agência do Brasil, como a Lari já tinha explicado que tem, né, 2 trâmites.
tem que pagar o passaporte, que o custo do passaporte e do visto é seu, e tem que pagar a agência americana. Ah, mas como que você vai viajar? E a passagem? A família paga a sua passagem de ida e de volta. Isso. Lógico, se você for voltar antes do programa, quebrar contrato, essas coisas, tem, né, suas multinhas, mas enfim. Quanto mais ou menos custa o visto e o passaporte? Tá, como varia um pouco do dólar, não o passaporte. O passaporte hoje tá em torno de R$260. Cara, o visto eu paguei na cotação de 3,20, eu acho, R$560. Bem caro Pra tirar também. o visto. Ou seja, aí já foi em torno de R$800, perto, 800 e pouco, né? Uhum. Custo da agência. A minha agência, que é Experimento, que é a Appia, foi da seguinte maneira. Pra Experimento eu paguei R$760. E eles dividem. E eu peguei uma promoção, então eu vou pagar $660 pra Appia. Então eu tenho... Que é a Au Pair in America. Exatamente. Na verdade, quando você pega a Cultural Care, ele não divide brasileira e americana. Então você já paga um valor cheio. Dá pra entrar no site e ele já fala um valor lá. Então vamos lá, 800 de visto e passaporte, 700 e pouco da agência brasileira, mais os 600 e pouco dólares da americana. Juntando os três, vai dar de 3.500 a 4.000 reais, dependendo da cotação. Se você quiser juntar um dinheiro para o intercâmbio de au pair, junte 5.000 reais. É o máximo que você vai gastar desses três custos, mais custo de roupa, custo de viagem, de Mala. você ir tirar o visto, mala e essas coisas. Então, junte 5.000 reais que você vai estar garantido com o seu intercâmbio hoje, 2016. Mas e aí, o que a gente ganha de bom nisso? Esse é um dos benefícios, que é um programa de intercâmbio barato, bem barato. Sim. Outro benefício é a bolsa de $500 que você recebe para fazer um curso. Isso é suficiente? A bolsa, mais ou menos. Digamos assim, depende do que você quiser fazer. É suficiente para você comprar material escolar. Mas daí vai depender do curso, vai depender de onde você vai estar nos Estados Unidos. E também você pode encontrar cursos online que você vai pagar o pacote, que são por volta de $500 e o material está incluso e são cursos muito bons. Terceiro benefício, você vai receber um valor de $195 por semana. Sim, exatamente. $195? Que pouco. É, né? Você não vai trabalhar de graça, quase de graça, tô brincando. Aí que quando você fala de trabalhar por $195 cuidando de criança por 45 horas semanais, é bem pouco. Parece pouco esse dinheiro, mas custo de alimentação e moradia tá incluso no programa, ou seja, a família não pode te cobrar isso. Exatamente. E, né, dependendo da família, se eles te derem um carro, não vou falar que eles vão pagar a gasolina, mas você vai ter um carro, uma locomoção melhor pra você e pode estar incluso. Ou seja, $195 por semana pra você guardar ou torrar. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Mais um benefício. Vocês falaram que a moradia é de graça. Sim, esse é um dos benefícios, que você vai estar inserido numa família, no caso da Larissa, numa família americana, e esse é um benefício muito bom. Você não vai pagar moradia, você vai estar inserido na casa, você vai estar conhecendo a cultura de perto de uma família americana ou de outro país que você escolher. Bom, resumindo os benefícios, a gente vai ter casa e comida, a gente vai receber um salário de $195, a gente não, né? Quem for fazer o intercâmbio de au pair. E vai ter uma bolsa de estudos de $500. Esses são os três benefícios práticos. Ah, você esqueceu de um. Então, tem o curso da agência em Nova York por 3 ou 4 dias, que você vai lá para Nova York, no caso do au pair americano. Você vai lá para Nova York, eles vão te dar curso de primeiros socorros e uma interação com o resto das au pairs, né? Isso. E dependendo da família, ela pode até pagar um curso simples e prático de como dirigir nos Estados Unidos.
Isso é bem legal também. E tem o tour de Nova York também, que depende da família. Depende da família se ela vai te dar. Você vai estar em Nova York, o curso da maioria deles é em Nova York. Então você vai poder conhecer lá a Estátua da Liberdade, a Times Square, a Broadway, Loja os do MM. fundos das Torres Gêmeas. O que realmente você tem que fazer com a criança? Pelo menos 45 horas semanais. E no dia você só pode trabalhar no máximo 10 horas. É fácil? Não tão simples. Tudo depende de como você vai, né? Como você lida com criança, tudo depende da criança que você vai pegar pra cuidar, né? A quantidade, etc. Cada faixa etária vai ter o seu ponto positivo, vai ter o seu ponto negativo. Porém, parece tudo lindo, maravilhoso, mas a gente tem que falar um pouquinho do que é a realidade do programa de au pair. Quais seriam os pontos negativos que você daria? Eu acho que todo intercâmbio de trabalho, você tem que ter noção que você não tá indo lá pra brincar. Você tá indo lá pra prestar um serviço. E o programa de au pair, você tá indo prestar um serviço de cuidar de uma criança de uma outra família, que não é seu primo, que não é seu sobrinho, não é seu irmão. Então, a principal realidade é que você não tá indo lá pra brincar, não tá indo lá pra se divertir, não tá indo lá pra ir em festa ou viajar. É lógico que tudo isso vai acontecer. Você vai conseguir, se você não fizer isso, você vai enlouquecer. Mas você tem que ter a consciência que a sua função lá é cuidar de uma criança. E eu acredito que, assim, do mesmo jeito que a Luciana falou, a realidade dela, do ponto negativo, é de você ter na cabeça que você vai trabalhar. Tem muita gente que fala que o ponto negativo é de você morar dentro da casa dos seus chefes, que isso complica bastante, porque você tá, tudo bem, agora chegou o meu tempo, já trabalhei às 10 horas, saí, mas a criança não saiu da casa, você não saiu de dentro do seu quarto, e a criança vai lá, você pode, sei lá, querer brincar com ela, e na verdade dela. A criança cria um vínculo com você, uma confiança com você, então muitas vezes ele não vai querer chamar a mãe ou o pai, muitas vezes ele vai depositar uma confiança em você e vai querer você lá, vai precisar de você, então não é que você vai estar trabalhando, é um vínculo que você tem com a criança, e você vai ter que separar isso. Exatamente. Pode ser tudo lindo, maravilhoso? Pode, mas pode ser um pesadelo? Pode também. Tudo bem, mas vale a pena fazer essa loucurinha? Então, sobre a minha experiência de au pair, a gente tá falando que eu tô com uma agência, etc. E isso vai desenrolar nos próximos vídeos que vocês vão saber um pouquinho melhor. Nos próximos capítulos. Mas, lá no canal da Priscila Sanches, eu vou participar do Storytime. Eu não sei quando que ela vai postar, mas vai lá no canal dela que tá assim, cheio de história positiva, negativa e de um monte de gente falando se vale a pena ou não participar do programa de au pair. E vai ter a minha história também de 3 meses de au pair na Califórnia em 2010. Você que gosta de uma novelinha, Storytime é ótimo. Nossa, é perfeito, é muito legal, tem altas histórias, vale muito a pena ir lá conferir. Mas a minha conclusão do programa de au pair é que sim, vale a pena. Mesmo tendo, né, possibilidade de você talvez ter uma família que não seja tão legal, eu acredito que é um programa barato, que te dá ótimas oportunidades. E, em especial, você vai pra lá conhecer os Estados Unidos. Se você sonha em sair do Brasil e fazer uma outra língua, aprender uma outra língua, essa é uma ótima oportunidade. Experiências ruins acontecem todo dia, mesmo aqui no Brasil, mesmo fora. Então, isso você tem que usar para sua vida inteira. Você tem que aprender para sua vida inteira. E intercâmbio e viagem para fora é isso. Você vai super intenso. Você vai crescer de uma forma assim, indescritível. Bom, fiquem ligados para mais vídeos aqui no My Click Tip, porque a gente vai falar bastante agora sobre intercâmbio. Logo mais vai ter mais notícias, mais novidades sobre isso. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de todas as informações. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. É isso. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Lembrem de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal quem ainda não é inscrito para acompanhar as nossas novas aventuras. Beijo, tchau, tchau.